Muito bem, boa tarde a todos. Somos nós todos bem-vindos, né? Graças a Deus por isso. Estamos aí chegando a mais um final de semana, né? O tempo voa cada vez mais rapidamente. Isso quer dizer que também a volta de Cristo está mais perto. Né? Nós temos que entender sempre isso, né? Quanto mais rápido o tempo passa, mais certo de que Cristo vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas se passamos rapidamente a semana, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa semana, vamos agradecer a Deus pelos irmãos que estão aqui, agradecer a Deus por aqueles que vão estar nos acompanhando na live, né? Que Deus possa estar falando ao coração de todos. Estamos aqui reunidos para mais um momento de estudo bíblico, né? E hoje nós vamos fazer de Efésios um trampolim, tá bem? Nós temos visto aí na carta aos Efésios, né, algumas semanas, e agora, partindo de Efésios, nós vamos partir para outro lado da Bíblia, em termos de outro tema, outro estudo, que está relacionado também, né? Mas antes de mais nada, vamos agradecer a Deus, né, por este tempo, pela semana que passamos, tá bem? Querido Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez e queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Agradecemos por mais este dia de vida, agradecemos por essa semana que está chegando ao final e sabemos, ó Pai, de que nada passa desapercebido aos Teus olhos. Reconhecemos, ó Deus, de que a nossa sobrevivência é fruto do Teu cuidado, é fruto do Teu amor, da Tua misericórdia. Por isso nós temos que agradecer e reconhecer isto, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus cuidador e sustentador do universo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem estado comigo, com a minha família, tem estado com o Daniel, com a sua família, com a irmã Augusta também, com os seus familiares e com certeza também com o seu netinho, que aí está também com esse machucado no joelho. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com ele, também pelo irmão Ginhos, pelo irmão Tino. Agradecemos pela melhora do irmão Tino, Senhor, que o Senhor continue a fortalecer o seu físico, dando-lhe a saúde. Também pelo pastor João, pelo progresso da sua recuperação, pela sua esposa. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem estado conosco e tem estado com aquelas pessoas pelas quais nós temos orado. E nós rogamos que o Senhor continue a ter misericórdia e graça para com todos aqueles que nós temos colocado diante de Ti. Os enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa estar com cada uma dessas pessoas e que a Tua vontade seja feita na vida delas. Também, ó Pai, queremos colocar diante de Ti esta tarde, este estudo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala ao nosso coração. E de uma forma muito especial pedimos por aqueles que estão assistindo pela live, pela internet, ó Deus. Vai de encontro a cada pessoa, a cada lar. O Senhor conhece a vida dessas pessoas, o Senhor sabe das suas lutas, das suas batalhas e com certeza Tu és o Deus onipresente e o Senhor está presente junto a cada uma dessas pessoas. Fala ao coração delas também e que elas possam sentir o Teu cuidado para com a vida delas. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e pedimos, agora e sempre. Amém. Amém. Bem, como eu disse, nós vamos hoje partir de Efésios e vamos para uma outra área, né, de estudos que com certeza faz parte daquilo que a carta aos Efésios nos ensina. Eu quero só lembrar ainda, como introdução, que a carta aos Efésios fala muito sobre a vida cristã, né? Nós temos visto que os Efésios, nós temos ali uma base daquilo que tem que ser a nossa vida de fé, a nossa vida de prática, de testemunho, e podemos ler Efésios ainda nas próximas reuniões, mas hoje vamos fazer um complemento, ok? E antes disto, eu quero que nós ouçamos uma música. Eu digo ouçamos porque não tem a letra, mas vai ser cantada, e quem sabe você conhece essa letra, a música, e se você conhece e quiser cantar, fique à vontade, ok? Mas esta música fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Vamos então
colocar para ouvirmos e quem conhece pode cantar. O que você sabe sobre o Espírito Santo de Deus? É a nossa base hoje, está vendo o estudo? Pastor, eu quero ir lá. Não, na ponta. Não, aí não. Aqui? Sim, o botãozinho do lado. Ah, tá desligado. Ao contrário, pastor. Para cá. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Este hino fala e enfatiza a pessoa do Espírito Santo. E o hino, na sua letra, diz, né, que os enfermos são curados, os cativos são libertados,
E também é um meio, através do Espírito Santo, que nós podemos chegar à sala do trono, ou seja, à presença de Deus através de Jesus, e termos ali um tempo com Deus, tempo de adoração, de louvor e também de comunhão íntima, pessoal. Então nós temos que dar graças a Deus, porque Ele nos permite isto através do Espírito Santo. E Efésios, que nós temos estudado, há uma parte dos versos que estão no capítulo 1, Efésios capítulo 1, diz ali a partir do versículo 15, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, há uma parte muito importante nesse capítulo 1 de Efésios, que é de onde nós vamos partir para aquilo que Deus tem para nós nesta tarde, noite, né? Então, quem está em casa e estiver com a Bíblia, pode abrir lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, e eu vou ler alguns versículos que estão ali, vocês podem acompanhar, né? Então, a partir do verso 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força e do seu poder. Aqui nesse texto, Paulo então está dizendo aos crentes, né, ali em Éfesos, de que ele orava por eles. E eu creio que Paulo não estava orando apenas por aquela igreja naquela época, mas também podemos dizer que ele orava por nós hoje. E o texto é bem claro, ele ora pedindo a Deus que Deus nos conceda o espírito de sabedoria. O versículo 17 é a base. O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Deus. A carta aos Efésios, como nós falamos aqui, fala muito sobre a vida cristã, sobre a fé, sobre o relacionamento, sobre o amor. Como é que nós temos que fazer e como devemos ser. Nós vimos isso já em alguns estudos. Então, se Paulo faz esse apelo, é porque Paulo está dizendo de que nada do que está escrito na carta aos Efésios poderá se tornar realidade se não for pela ação do Espírito de Deus. Essa é a grande verdade. Todos os ensinamentos que estão na carta aos Efésios só poderão ser cumpridos na nossa vida se o Espírito de Deus estiver presente na nossa vida. Aí então vem a pergunta: quem tem o Espírito de Deus, né? Porque se a carta é para aqueles que estão crendo em Jesus Cristo, nós já poderíamos dizer que aqueles que creem em Jesus Cristo têm o Espírito de Deus na vida deles, com toda a autoridade, com todo o poder e com toda a liberdade para agir. Isso está bem claro numa outra carta de Paulo, na carta aos Romanos. Abra lá em Romanos capítulo 8. Antes de entrarmos propriamente nos nossos slides, é bom que a gente dê uma olhada nesse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 8 de Paulo aos Romanos fala de uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O capítulo 8 fala sobre isso, que através do Espírito Santo nós podemos ter uma vida nova, podemos ter um agir do Espírito em nós e Deus fazer com que a nossa vida seja transformada, seja mudada.
E aqui no capítulo 8, podemos ler os primeiros versos, você pode ver aí na sua Bíblia, né, no capítulo 8. Primeiro diz ali que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto quer dizer de que se eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se a minha fé está firmada naquilo que Jesus fez por mim na cruz, se a minha fé está firmada no poder de Jesus que ressuscitou e venceu a morte, e se eu creio na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e procuro viver os ensinos, os princípios que estão na Bíblia, eu sou um servo, um discípulo, um seguidor fiel de Jesus. E se eu sou discípulo de Cristo, eu posso crer naquilo que o texto diz, que apesar de ser pecador, apesar de ter pecado na minha vida, através do sacrifício de Cristo na cruz, os meus pecados foram pagos e não há condenação para aquele que crê em Jesus e tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E isto não quer dizer que quem crê em Jesus Cristo pode viver pecando, não é isso. Temos que passar por um processo de uma nova vida, pelo Espírito Santo e pela Palavra. Mas a verdade é esta, que o pecado não vai me condenar, porque Cristo pagou pelos meus pecados na cruz. E eu tenho a Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Também há uma coisa importante aqui, no versículo 6 do capítulo 8 de Romanos. Ali diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós, com o nosso viver, nós produzimos frutos. Nós fazemos muitas coisas e aquilo que nós fazemos vai trazer para nós resultados, ou resultados santidade ou perdição. Então aqui diz o texto de que através da carne simplesmente, do nosso ser pecador, nós só poderemos realizar frutos da carne. Isto é, podemos pecar muito, mas se o Espírito Santo estiver em nós, diz o texto aqui que a inclinação do Espírito traz frutos para a vida e paz. Então é por isso que Paulo, na carta aos Efésios, ele diz, eu estou orando para que vocês sejam revestidos e que Deus dê a vocês o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, e que através desse Espírito vocês possam conhecer a verdadeira vontade de Deus para a vida de vocês. Também aqui, no capítulo 8, diz ali, versículo 9 diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui nós já entendemos porque é que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, aqueles que criam em Jesus Cristo, e disse a eles, eu vou orar para que vocês sejam revestidos pelo Espírito da verdade. Por quê? Porque eles eram crentes em Jesus, eles pertenciam a Jesus pela fé. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus quer revesti-lo com o Espírito de sabedoria, de verdade, entende? E também nós vemos aqui que somente aqueles que creem em Cristo recebem esse Espírito. É o texto que diz, não é o Mauro que está dizendo, é o próprio Deus que fala através da Bíblia. Se isto tudo está registrado, vocês podem ler depois com calma o capítulo 8 todo, porque o capítulo 8 diz que os que têm o Espírito de Deus são os verdadeiros filhos de Deus. Então nós temos que pensar numa coisa, a importância do Espírito Santo na nossa vida. E agora aqui então que nós vamos fazer a passagem, certo? O texto base que está ali no nosso primeiro slide é o texto que nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. Vamos repetir todos conforme está aqui no slide? Vamos ler ali o verso 17 de Efésios 1? Todos juntos? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o desejo que Paulo manifestou aos crentes.
Agora temos que perguntar, é nosso desejo isto? Porque a Bíblia revela o desejo de Deus. Agora, se não for o meu desejo, se não for o desejo do ser humano, não adianta Deus querer. Essa é a grande verdade. Deus quer, mas se eu não quero, nada acontece na minha vida. Essa é a grande verdade, né? Então, vamos seguir ali pelos nossos slides e vamos começar a pensar um pouco sobre a importância do Espírito Santo de Deus. 3 coisas importantes que nós temos que ter em mente. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Eu sei que vocês que estão aqui, com certeza vão dar uma resposta para isso. Quem é o Espírito Santo para você? Né? Cada um deve pensar, bom, o Espírito Santo é aquele que me consola. Está certa a resposta. Porque o Espírito Santo é aquele que me dá sabedoria. Está certa a resposta. Mas o que muitas pessoas não entendem é que de fato o Espírito Santo é Deus. É Deus. Isso nós vamos ver mais à frente. Segunda coisa, segundo ponto, o Espírito Santo e o crente. O que é que o Espírito Santo tem a ver com a vida do crente e o que o crente tem a ver com o Espírito Santo? Nós temos que refletir muito sobre isto, porque nós às vezes aceitamos a pessoa do Espírito Santo, mas não tiramos proveito do que ela pode fazer para nós, do que ela representa para nós, e às vezes nós apenas cremos, porque a Bíblia diz que é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós vamos caminhar e vamos entender um pouco mais sobre isso. E terceiro, os dons do Espírito Santo. Uma coisa interessante, há muitas pessoas que não sabem dar resposta para o Espírito Santo, mas correm atrás dos dons do Espírito Santo. Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que acham que a vida do crente só é uma vida espiritual se ela tiver todos os dons. E ela corre atrás de diversos dons, dons de língua, dons de cura e outros mais que a Bíblia fala. Elas valorizam às vezes mais os dons do que a pessoa do próprio Espírito Santo. Então é importante esse estudo, porque se Paulo disse aos Efésios, vou pedir que Deus dê a vocês o Espírito da verdade, da sabedoria, e que esse Espírito revele a vocês tudo acerca dele, então nós temos que aprender um pouco sobre isso. Concordam comigo? Amém. Então vamos agora para o próximo ponto, ali o próximo slide. Há 2 coisas também importantes. Primeiro, o Espírito Santo é provavelmente o membro mais desconhecido da Trindade. Eu creio em Deus, Deus Pai. Muitas pessoas dizem isso, porque Deus é Pai, não é essa expressão? Se Deus é Pai, eu sou filho, e muitos falam assim. Não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio nisto. Mas poucos buscam entender biblicamente a ação e a importância do Espírito Santo na vida deles. E isso está relacionado com tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Por exemplo, se Deus manda você orar por alguém, qual é o papel do Espírito Santo através da sua oração? Através do Espírito Santo, a sua oração é por uma pessoa que está enferma, seja lá o que for. O papel do Espírito Santo é ir até essa pessoa e tocar o coração dela, agir na vida dela e fazer uma obra naquela vida. Se você ora para que uma pessoa se arrependa dos seus erros, e você ora todos os dias, quem vai fazer com que essa pessoa tenha conhecimento dos erros e se arrependa dos erros é o Espírito Santo. A minha oração é importante, mas quando acontece e vem a resposta da minha oração, nós temos que lembrar disto. Glória à ação do Espírito Santo, não a minha oração que é poderosa. Há muitas pessoas que dizem, ore por mim, porque você tem uma oração forte. Eu não tenho oração forte. Eu tenho um Deus que é forte e um Deus que tem o Espírito Santo que age na vida das pessoas. É por isso que nós oramos pelas pessoas.
Então, é importante entender isso. Mas muitas pessoas não sabem disso e não entendem isso. B. Há uma triste falta de conhecimento sobre Ele, o Espírito Santo, até mesmo dentro da Igreja de Cristo. Quantas mensagens você já ouviu acerca do Espírito Santo? Eu sei que sobre a salvação, sobre o pecado, sobre a Bíblia, muitas outras coisas, a gente ouve sempre, mas poucas vezes nós ouvimos uma mensagem sobre o Espírito Santo. Não é verdade? Então, às vezes a própria igreja, há muitos crentes que não entendem e não sabem que a sua conversão é fruto do Espírito Santo. Porque Jesus deixou bem claro isso no Evangelho de João, está lá. Ele vos convencerá dos pecados, não é isso? Ele vos revestirá de sabedoria. Quer dizer, há muitas pessoas que não sabem disto. Jesus me salvou, mas também temos que lembrar, Jesus salvou pela ação do Espírito Santo também a essas pessoas. É um trabalho em unidade, nós vamos ver isso tudo, né? Então vamos seguir aqui pelos nossos slides, né? Nós temos aqui um outro ponto. Há várias razões fortes para que isso não fosse assim. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. E se Ele é Deus, nós temos que entender de que Ele está no nosso meio. Nós ouvimos a música, o Espírito Santo está aqui. E se Ele está aqui, graças a Deus por isso. Porque cabe a Ele ensinar a nós e fazermos com que nós tenhamos entendimento do que a Bíblia está ensinando. Certo? Se não fosse isso, não havia razão de estarmos aqui. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa. Porque Deus é uma pessoa. Não é uma pessoa como nós, mas Deus age e tem sentimentos e tem pensamentos como um ser humano, como pessoa. Deus nos ama de uma forma realmente muito pessoal. Terceiro, esta é a era do Espírito Santo. Vamos entender isso. O Espírito Santo sempre foi o tempo dele, desde o Pentecostes. No Velho Testamento ele agia de quando em quando através da vida de alguém, mas quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, Jesus disse aos discípulos: é necessário que eu vá para que ele venha, e ele vindo, ele permanecerá com vocês. Então é a era, por quê? Porque o mundo está vivendo um tempo muito difícil. E nós temos que clamar para que o Espírito Santo de Deus atue neste tempo, na nossa vida, na vida das pessoas, na mentalidade, na mente dos líderes nacionais, dos presidentes, dos governadores, de todos. O mundo está vivendo um momento difícil e nós temos que contar com a ajuda e orientação do Espírito Santo de Deus. Tirando o mundo do lado, pode ser que a sua casa, a minha casa, esteja vivendo momentos difíceis. Somos crentes, cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra, cremos no Deus como Deus Pai, mas temos que entender isto. O Espírito Santo precisa estar em nossa vida, na nossa casa, agindo em nós e através de nós. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazer a diferença na nossa vida. Ok. Nós temos o Espírito Santo como Deus, Ele é Deus. Primeiro, como terceiro membro da Trindade, Ele é igual ao Pai e ao Filho. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz, e Jesus falou, que tudo que o Espírito Santo fizer em vocês, ou através de vocês, Ele vai fazer para que o meu nome seja glorificado. Então o nome de Jesus está acima de tudo para ser glorificado, adorado, reconhecido, e a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar perante Jesus. Então tudo que o Espírito Santo faz para que o nome de Jesus seja glorificado e reconhecido como Senhor e Salvador. Mas isso não tira o valor do Espírito Santo.
Isso não faz com que ele tenha menos valor do que o Pai e do que o Filho. Porque Deus é esse conjunto todo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entende? Deus se manifesta. Se manifestou na criação com a sua palavra. Manifestou com a vinda de Jesus Cristo, revelando o seu mundo em forma humana, mas Jesus não perdeu a divindade. Ele continuou sendo Deus. E agora Deus se manifesta através do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, ele faz parte da Trindade divina, mas ele não tem menos valor. O valor é um só: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus faz e quer fazer todas as coisas para glorificar o nome de Jesus, porque foi Jesus quem veio à cruz, foi Jesus quem morreu e ressuscitou e venceu a morte. E só por esse sacrifício e ressurreição dele é que nós podemos ser salvos. Então tudo é feito para glorificar Jesus. Segundo, é apropriado, portanto, que uma mesma reverência e respeito e honra sejam atribuídos ao Espírito Santo. É claro que eu não posso trabalhar com a Trindade isolada. Por exemplo, há muitas pessoas que às vezes querem valorizar muito o Espírito Santo e fazem as suas orações em nome do Espírito Santo. Este não é o caminho. Porque Jesus disse o quê? Tudo que pedirdes em meu nome. Em meu nome. Então eu tenho que orar. Se alguém crê em Jesus Cristo e vai ser batizado, a Bíblia diz que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não podemos isolar o Espírito Santo, nem o Filho e nem o Pai, mas no sentido de recurso, buscar Deus, clamar a Deus por salvação, por perdão de pecados e fazer orações, tem que ser feito em nome de Jesus. Isso é bíblico, é bem claro isso, tá bem? Vamos lá. Vamos abrir lá em Atos capítulo 5. Abra a sua Bíblia, você que está em casa, em Atos capítulo 5. E lá no capítulo 5, os versos 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Esse texto vai nos mostrar biblicamente que o Espírito Santo é Deus. Ok? Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Esse texto fala sobre Ananias e Safira. Você que já leu Atos e conhece a história de Ananias e Safira, sabe o que aconteceu, né? Então vamos ver o que é que diz o versículo 3 e 4. O pastor João pode ler, por favor? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui há duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo. E depois no final ele diz: não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Biblicamente está claro isto. Então eu tenho que crer que o Espírito Santo é Deus agindo na minha vida e na vida das pessoas e agindo no mundo. Eu tenho então que contar com a ajuda e desfrutar daquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. E tudo que eu fizer, eu tenho que contar que Ele vai estar agindo e me dando condições, sabedoria para agir, porque Ele é Deus. Ele é Deus, certo? Então o Espírito Santo não é somente uma pessoa, Ele é um ser divino, Ele é Deus. E a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus, ok? Seguindo, há outros textos na Bíblia onde nós podemos conhecer melhor o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui características que somente Deus tem.
Então, se você não tem valorizado muito a pessoa do Espírito Santo, entenda isso. Tudo aquilo que você sabe de Deus, por exemplo, você sabe que Deus é justo, você sabe que Deus é santo, você sabe que Deus é perfeito, você sabe que Deus é amor. Isto tudo são atributos, características que são dadas a Deus, porque só Deus tem. Nenhum ser humano pode ter isso. É Deus que tem isso. E o Espírito Santo se encaixa nisso tudo. Então nós vamos ter que ver alguns textos bíblicos. O primeiro texto está na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. No capítulo 9, o versículo 14. Hebreus 9, verso 14. Aqui está falando sobre a questão do sangue de Cristo, né? Então, o que diz lá o verso 14? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, o sangue de Cristo, que aspergido pelo Espírito Eterno, a ação e a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, no momento em que Cristo foi crucificado. Aquele derramar do sangue foi um sangue derramado de Jesus Cristo, mas foi o sangue da Trindade, ou seja, foi o Deus presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito, no caso, eterno de Deus. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 a 10. Salmo 139, versos 7 a 10. Pastor João pode ler, que está ali mais próximo também, por causa da live. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno na minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Podemos dizer que aqui o salmista, ele estava falando com quem? Com Deus. Com Deus. Se nós afirmamos biblicamente que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, também temos que dizer que o Espírito Santo é presente e onisciente. Porque o salmista está dizendo, como é que eu posso fugir do teu Espírito? Para onde eu irei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, está lá. Se eu for mais profundo, está lá. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é onisciente e onipresente. É Deus. Não tem distinção. Ele é o que Deus é. E Deus é Espírito, não é isto? O que Jesus disse? Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. Certo? 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. O texto ali diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós, porque não ignoramos as suas maquinações. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o perdão, e é muito importante nós entendermos um pouco sobre essa questão do perdão. A necessidade de ser perdoado, nós temos que perdoar. E aqui chama a atenção dizendo de que nós temos que perdoar, fazer isso, para que Satanás não leve vantagem sobre nós.
sobre nós. Agora a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quem vai nos convencer de que temos que perdoar? O Espírito Santo. Quem vai nos convencer de que todo ser humano é digno de perdão? Para Deus é digno de perdão, não é assim? O ladrão na cruz era um ladrão, um assassino, alguém que estava pagando e morrendo na cruz pelos seus crimes. E quando ele olhou para Jesus, Jesus o perdoou. Porque se não tivesse perdoado, Jesus não teria dito a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o perdão é fundamental na vida do ser humano, na vida da igreja, na vida de todos os que se dizem cristãos, que creem em Jesus Cristo. Agora nós temos que entender uma coisa: ninguém vai nos levar a perdoar a não ser o Espírito Santo. Humanamente nós vamos sempre ter um argumento para dizer: ele não merece. Ou às vezes nós falamos: eu perdoo, mas não esqueço. Esse não é o perdão fruto do Espírito Santo. Quer dizer, você pode lembrar do problema, mas aquele problema não vai mais estar incomodando a sua vida, porque o incômodo não vem de Deus, o incômodo vem de Satanás. Por isso é que aqui o apóstolo Paulo diz: perdoes para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Quando nós deixamos de perdoar as pessoas, o Satanás salta de alegria e bate palmas. E ele diz: agora sim, porque ele vai fazer com que aquela ferida sangre dentro do nosso coração, e aquilo vai criando ira, raiva, e aumenta mais o nosso pecado. Então, o perdão é fruto da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, se nós temos dificuldades, temos que orar e clamar ao Espírito de Deus para que Ele nos ajude a perdoarmos as pessoas. Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, primeiro, verso 35. O que é que diz lá, pastor João? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está falando já sobre o nascimento como ação de Deus, certo? Porque aqui em Lucas nós encontramos o anúncio do nascimento de João e depois o anúncio do nascimento de Jesus. E aqui então está dizendo claramente: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra, será a sua sombra. Isto quer dizer que tudo que Deus planeja fazer, o Espírito Santo executa. O Espírito Santo executa. Há uma coisa que nós também temos que ter em mente para não fazermos confusão. A Bíblia diz que Deus criou o homem, o ser humano, certo? E diz o texto que Deus pegou da terra, fez o ser humano, o corpo, e depois diz que Deus soprou sobre ele o espírito da vida, certo? O fôlego da vida. Todos nós temos o espírito da vida, mas isso não quer dizer que temos o Espírito Santo de Deus, porque Deus soprou a vida sobre nós. O Espírito Santo de Deus só vem sobre o ser humano quando ele crê em Jesus Cristo e quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo habita a vida dele. Porque muitas pessoas podem pensar: se Deus me criou, colocou em mim o Espírito da vida, eu já tenho o Espírito de Deus. Não é bem assim. Biblicamente, o Espírito Santo só habita a vida das pessoas quando elas buscam a Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo age e habita a vida delas. Ok? Vamos seguir? Lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, nós temos mais um texto ali que comprova que há uma igualdade e unidade divina na Trindade.
igualdade e unidade divina na Trindade. Mateus 28, verso 19. Eu não estou proibindo os irmãos de lerem, eu só estou preocupado com quem está assistindo, por isso que às vezes eu peço ali para pastor ler, tá bem? Então, Mateus 28, versículo 19. Esse é um verso também conhecido, né? Mas é um verso que nos mostra também a unidade da Trindade. O que é que diz lá? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Unidade presente. Anunciar o Evangelho não pode ser anunciado só em nome de Jesus. Anunciar o Evangelho tem que fazer, ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso? Porque se o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, se é o Espírito que nos reveste de poder, e não estou falando aqui de poder de convencer, mas poder de pregar, entende? Porque é diferente. Eu prego com autoridade, o crente tem que falar de Jesus com autoridade. Essa autoridade nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, certo? Que habita a nossa vida. Agora, o poder para convencer as pessoas é o Espírito Santo, não é o meu poder, certo? E aqui diz claramente que nós temos que ir, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 tem um complemento importante. O verso 20 diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando todas as coisas que Jesus, que Deus tem mandado. Isso não é fácil. Isso não é simples. Eu posso ler a Bíblia e creio que muitas pessoas que não são verdadeiros discípulos de Cristo já leram a Bíblia muito mais que vocês. Mas também não têm, primeiro, o amor para com as almas perdidas. Não tem autoridade para falar, porque se Jesus não é o Senhor e Salvador deles, eles não têm autoridade para levar as pessoas a aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Então, para ensinar a palavra, eu dependo totalmente do Espírito Santo. Eu dependo. Eu posso ler um texto bíblico, mas se o Espírito Santo não estiver agindo e ungindo a minha palavra, esse texto vai ser um texto vazio jogado no ar. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece a vida individual de todos os seres humanos, porque Ele é Deus onisciente. Então Ele usa essa palavra de acordo com a necessidade de cada um. É por isso que às vezes no momento de estudo, ou quando é feito um convite às pessoas para crerem em Jesus e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou colocar as suas vidas nas mãos de Jesus, acontece que várias pessoas querem isto. E se você for conversar com elas, cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem uma dificuldade, e cada uma delas colocou um problema diferente nas mãos de Jesus. O texto foi o mesmo, mas o Espírito Santo trabalhou de acordo com a necessidade do ser humano. E por ele ser onisciente, ele faz com que aquela palavra seja bênção na vida das pessoas. Então nós vemos aqui que está mais uma vez biblicamente comprovado a unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Podemos seguir. Aqui nós voltamos então ao primeiro texto que nós lemos. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Você já deve ter pedido a Jesus muitas coisas através da oração. Mas hoje nós queremos encerrar esse estudo pensando nisto. Eu preciso orar e pedir para que o Espírito Santo me revista de sabedoria e me revele. Não é no sentido de revelar problemas dos outros. O Espírito Santo pode até fazer isso.
trazer à tona o problema das pessoas para que você possa trabalhar com ela. Mas temos que pedir principalmente que Deus, através do Espírito Santo, nos revele o que devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos deixar de fazer e por que devemos deixar de fazer. Porque o Espírito Santo vai nos dar diretriz, orientação para a nossa vida. Não sei se você já orou isso hoje. Se não fez hoje, quem sabe ainda há tempo para fazer isso. Quem sabe quem está em casa talvez nunca orou por isso. Mas quem sabe hoje, através desse início de estudo do Espírito Santo, nós possamos pensar nisso. Contar com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que haverá momentos em que nós nem saberemos como orar e pelo que orar. Mas diz lá, o Espírito orará por nós. Então eu tenho que pedir, Espírito Santo, se eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se a Bíblia diz que o Senhor habitou a minha vida, e que o Senhor pode mudar a minha vida, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe na minha vida, me ensine a orar, me ensine a fazer a tua vontade, porque a vontade do Espírito é a vontade do Pai, é a vontade de Jesus. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo nos abençoe e que Ele possa estar agindo na nossa vida. E na próxima sexta-feira continuaremos falando um pouco mais sobre isso. Amém? Vamos agradecer? Querido Deus, queremos agradecer em primeiro lugar porque Jesus veio ao mundo para ser o nosso Senhor e Salvador. Mas também queremos agradecer porque através de Jesus o Espírito Santo habitou a nossa vida. E Jesus disse claramente isto aos seus discípulos, que eles não deveriam sair para anunciar o Evangelho sem que antes fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer, porque através do Espírito Santo o Senhor nos abençoa, o Senhor nos orienta, o Senhor nos consola, o Senhor nos ensina a viver. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja revestindo a tua igreja aqui e aqueles que estão nos seus lares ouvindo esta palavra, que o Senhor esteja revestindo com o teu Espírito, que é o Espírito da verdade, da sabedoria, porque somente o teu Santo Espírito vai nos revelar tudo a respeito do Deus que nós cremos. Por isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus, que pelo agir do Espírito Santo, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do nome de Jesus, para a exaltação do nome de Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma noite de paz, e que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na nossa mente e no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, ok? E um abençoado fim de semana. E no domingo temos o nosso encontro marcado, o nosso culto.